pessoal, hoje vamos falar sobre mastite crônica. Primeiramente, a gente tem que entender o que é um animal crônico para mastite. Então, em relação à mastite clínica, é aquele animal que apresenta um agente de baixa cura em relação aos tratamentos, ou aquele animal que apresenta casos recorrentes de mastite. Segundo a literatura, acima de 3 casos na mesma lactação, esse animal é considerado como um animal crônico. Em relação à mastite subclínica, é quando a gente tem 2 análises consecutivas de CCS individual e que esse animal apresenta resultados acima de 200 mil células somáticas. Então, o que a gente faz frente a isso? Em relação à mastite subclínica, quando a gente tem a possibilidade de fazer uma cultura microbiológica, é a gente entender qual que é o agente causador, se a gente tem ali um perfil contagioso naquela fazenda. E também tentar entender o que está dificultando a cura espontânea desses animais, se a gente tem um desafio ali sanitário imunológico também. Em relação à mastite clínica, identificar aquele agente causador e ver se o tratamento utilizado realmente a base do medicamento é indicada para aquele tipo de patógeno, ver também se o tempo que está sendo o tratamento ele é suficiente para gerar a cura clínica e também avaliar qual que é ali a perspectiva de cura daquele agente, se ele é um agente ali que realmente tem uma resposta boa frente aos medicamentos utilizados. E também vale sempre lembrar, sempre quando a gente demora para iniciar um tratamento de um animal, ou seja, a gente identifica a mastite e demora muito tempo para começar aquele tratamento, a gente tende a favorecer também uma cronicidade, porque a gente permite que esse patógeno ele se torne mais invasivo ali dentro do tecido mamário, tendo ali até a possibilidade de criar microabscessos e isso dificultar a penetração dos antimicrobianos. E aí, uma outra coisa importante em relação aos casos de recidivas, aquelas mastites que permanecem por um período maior, às vezes a gente estender a base do medicamento que a gente vem utilizando, e em caso de permanência, que a gente avalia a possibilidade de troca do medicamento. E junto a isso, eu reforço mais uma vez a importância da gente sempre oferecer condições imunológicas ali para que esse animal consiga debelar a infecção. E além disso, é sempre importante a gente ter um histórico desses animais, Então, o que a gente avalia nos casos de mastite crônico? A gente avalia, qual que é o teto afetado, geralmente ali quais são os agentes que estão associados a esses casos de mastites, quantos casos esse animal já teve, qual que é a produção dele, qual que é a situação reprodutiva, se esse animal está gestante, se esse animal está vazio, qual que é o score de esfíncter dele, se é um animal grau 3, grau 4, que são graus aí que favorecem novas infecções, qual que é o número de crias desse animal, que no caso se é um animal novo, se é um animal mais velho, Então a gente avalia como um todo para a gente conseguir realmente tomar ali decisões mais viáveis economicamente para a fazenda. Então, seguindo esse questionário, a gente consegue avaliar se é possível, por exemplo, fazer uma secagem, isolar aquele teto afetado, ou se a melhor medida seria a gente adiantar uma secagem desse animal, utilizando aí, por exemplo, recursos, utilizando a carbegolina, que ela causa ali uma involução rápida da glândula mamária, permitindo, que o medicamento vaca seca, ele adentre mais e tenha uma ação mais rápida, Então, essas estratégias todas têm que ser alinhadas conforme a gente vai tendo o histórico desses animais. E aí, futuramente, de acordo com o planejamento da fazenda, ir separando, montando uma lista de sugestão de descarte desses animais crônicos, porque esses animais eles oferecem risco sanitário para o rebanho, como também financeiramente eles causam grande impacto, seja pelo descarte de leite ou pelo gasto aí com medicamentos. E é muito importante a gente entender que a gente tem que atuar primordialmente na prevenção, cercar ali os fatores de risco que levam à ocorrência dessas mastites, para que os casos de mastite impactem cada vez menos ali nos indicadores daquela fazenda. Então, se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários,
né? E até breve.